Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos. Vou estar lendo aqui hoje Mateus capítulo 3, que fala sobre João Batista. E vou falar algumas coisas que me chamou a atenção. Vamos estar lendo. Está escrito assim, ó. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha os seus vestidos de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém. E toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Primeiro vamos ler aqui, no versículo 2, do capítulo 3 de Mateus, fala assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui está falando uma pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando eu vou ler no capítulo 4, lá no versículo 17 de Mateus, aqui está falando assim, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ali está falando que ele prega a mesma coisa que João Batista pregava. Eu vejo como um padrão. Qual tem sido a sua pregação? Nós precisamos pregar o reino dos céus. Precisamos falar sobre o reino dos céus. A sua mensagem tem que ser isso. A sua mensagem tem que ser anunciar que o reino dos céus já chegou. Tem que ser assim. Você tem pregado isso? Nós precisamos anunciar o reino dos céus, porque ele já chegou faz tempo. E por isso nós precisamos viver esse reino dos céus. Como que nós precisamos pregar e viver o reino dos céus? Lá no versículo 8, ainda no capítulo 3 de Mateus, o João ele fala que precisamos nos arrepender. Ele diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele fala isso, nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. Mas como assim? Como assim produzir frutos dignos? Como? Não basta você dizer que se arrepende, não basta você dizer que está arrependido, ou pedir perdão, e vida que segue, não? Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5. Lá está falando algumas coisas, vamos ver o que está escrito. No versículo 14 em diante diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange,
julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da conciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui está falando que nós precisamos ter uma nova vida. Tá aí os frutos. Frutos dignos de arrependimento. Você para de viver o que vivia e começa algo novo. Começa como se nada tivesse acontecido. Você começa do zero. Você começa a partir de agora. O que precisamos fazer? O que temos que fazer? Nós precisamos viver isso. Nós precisamos ter esses frutos. Frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos mudar de vida. Precisamos mudar de comportamento. Precisamos mudar o nosso ser, mudar a nossa conduta, mudar o nosso caráter. Tudo precisamos mudar. Toda a nossa vida, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver. E assim nós vamos ter frutos dignos de arrependimento. Porque o que vivemos agora define quem nós somos. E o que você tem feito? O que você tem produzido para que possam dizer: ele mudou, ela mudou. Você tem feito isso? As coisas mudaram na tua vida? Se não mudaram, passe a mudar agora. Porque nós precisamos. Viva para Deus. O que Deus quer de nós? Você precisa saber isso. O que Deus quer de você? O que você precisa fazer a partir daqui, a partir de agora? Essa é a mensagem que eu venho trazer. Porque nós precisamos pregar o reino de Deus. Precisamos mudar de vida. A nossa vida ela tem que ser uma pregação. As pessoas têm visto você como uma diferença, têm visto você como alguém que serve a Deus, como alguém diferente. É isso que nós temos que fazer. Viva para Deus. Viva o que Deus quer. Seja a diferença. Deus vem abençoar a sua vida. Eu vim aqui nesse momento pedir para Deus abençoar a sua vida, para que você venha produzir frutos dignos de arrependimento, para que a sua mensagem seja o reino de Deus, para que você possa abrir sua mente, ter novas coisas e mudar para Cristo, que você venha ser feliz, que você venha fazer a diferença nesse mundo, a diferença para aqueles que estão perto de você. E Deus vai abençoar a sua vida e todos aqueles que estão próximos a ti. Em nome de Jesus, que todos possamos ser abençoados.